Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Parábola de Jesus, capítulo 13, um sinal de grandeza. Lembrando aos irmãos, esse é apenas um resumo do meu resumo. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia ou então ouvir o audiobook. Vamos lá, Parábola de Jesus, capítulo 13, um sinal de grandeza. A uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dirigiu Cristo a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu sobe ao templo para adorar, não porque sente ser pecador necessitado de perdão, mas por julgar-se justo e esperar obter elogio. Então aqui nós vemos aqui que Jesus apresenta dois grupos de pessoas. Um que é representado pelo fariseu e outro pelo publicano. E nós já vemos aqui como que é a adoração e o motivo de que o fariseu, o grupo do fariseu, vai até o templo adorar. Porque se julgam justos e esperam obter elogio. Isso aí é um aviso para mim e para você, para que não sejamos do grupo dos fariseus. Irmos para a igreja com o objetivo de quê? De mostrar a nossa justiça, a nossa própria justiça, mostrar como nós fazemos as coisas direito, fazemos as coisas bem, e ao final disso receber elogios. Então eu vou lá cantar e espero que as pessoas venham me elogiar, vou lá pregar e espero que as pessoas venham me elogiar. Esperava assegurar-se o favor de Deus e dos homens. Sua adoração é motivada pelo interesse próprio. Então nós vemos que esse grupo dos fariseus, eles são motivados pelos seus próprios interesses, pelas suas vontades. Não há uma abnegação, não há um reconhecimento de Deus. É tudo voltado e centrado no próprio eu. O grupo dos adoradores como fariseus está centrado no próprio eu. Julga seu caráter não pelo caráter santo de Deus, mas pelo caráter de outros homens. Seu espírito desvia-se de Deus para a humanidade. Este é o segredo de sua satisfação própria. Então é claro, obviamente, se eu e você formos nos compararmos com outros, pode ser que sejamos e tenhamos uma aparência de bondade. Pode ser que as pessoas vejam em nós alguma coisa boa. Pode ser que nós mesmos vemos em nós algumas coisas boas. Se eu vou me comparar com um estuprador, com um assassino, eu vou parecer muito bom, mas a minha comparação não é com homens. A minha comparação, se for com homens, estarei agindo justamente como fariseu e estarei me colocando em terreno de tentação, em terreno em que eu irei pecar, irei cair, porque irei colocar a justiça em mim, como se eu fosse justo por mim mesmo. Quando eu tenho que olhar para alguém para me comparar, eu tenho que olhar para Cristo. E aí eu verei o quão ruim eu sou e verei o quanto eu necessito de Deus em minha vida para ter uma transformação e uma mudança de fato. Comparar com homens é muito fácil. Agora, quando nós nos comparamos com Deus, com Cristo, quando olhamos para Cristo, aí nós vemos a nossa real situação aqui. A religião do fariseu não toca a pessoa, não atenta para o caráter semelhante ao de Deus, nem para o coração cheio de amor e misericórdia. Dá-se por contente por uma religião que só se refere à vida exterior. O grupo dos fariseus, eles estão preocupados em viver a vida exterior da religião. É o ir para a igreja, é o ir pregar, é o ir cantar, é o ir para a escola sabatina. Alguns não vão, mas alguns, aqueles que se vestem de justiça, têm que chegar na escola sabatina, têm que estar no horário na igreja. É o primeiro a chegar para estar lá cumprimentando as pessoas, não porque é uma adoração a Deus, não porque ele está querendo se colocar como servo ali das pessoas, mas porque ele quer ser reconhecido por isso. Sua justiça lhe é própria e o fruto de suas próprias obras, e é julgada por um padrão humano. Então ele coloca as suas próprias obras à mostra, colocando em comparação com o padrão humano.
Normalmente o fariseu é aquele que estuda um pouquinho mais da lição, então ele está sempre comentando a lição. Olha aquele irmão ali sempre comentando a lição, o irmão está pregando, o irmão está sempre à frente, o irmão está... Pessoas que se colocam à disposição apenas para uma religião exterior. Aqueles que julgam. Fulano de tal só chega atrasado na igreja, não sabe nem qual é o motivo. Pessoas que julgam, pessoas que se comparam com pessoas. Temos que tomar cuidado para não sermos fariseus, porque essa é uma tentação que está à porta de nós. Quando nós confiamos em nós mesmos, tendemos a tropeçar nesse ponto. Como o fariseu julga a si próprio por outros homens, julga os outros por si. Exatamente isso, né? Eu cheguei no horário, a pessoa não chega, julgando as pessoas por si. Sua justiça é avaliada pelas deles. E quanto piores, tanto mais justo parece ele. Então, quanto mais você vê as pessoas errando, mais justo você se acha, mais bom você se acha. Porque você não está olhando para Deus e sim para homens. Eu e você temos que aprender a não olhar pelas pessoas. E aquele verso que eu sempre repito aqui de Mateus 7, verso 1, para que não julgueis, para que não sejais julgados, é justamente isso. Eu não devo apontar o dedo para o meu irmão e criticar pela crítica, porque eu acho aquilo errado, porque eu não quero entender o que ele está passando, porque o formalismo é mais importante. É a roupa que eu uso, é o horário que eu chego a estar na igreja todos os dias. A minha religião apenas dotadas de obras exteriores, uma religião de aparência, uma religião que não há uma verdadeira conversão. Sua justiça é avaliada pelas deles, e quanto piores, tanto mais justo para eles. Sua justiça própria o leva a acusar os demais homens, condena ele como transgressores da lei de Deus. Deste modo manifesta o próprio espírito de Satanás, o acausador dos irmãos. Impossível-lhe é, nesse espírito, entrar em comunhão com Deus. Quando você começa a julgar as pessoas pelas suas próprias obras, obras de aparência exterior, quando você não olha para Deus, as obras não provêm de Deus, mas sim de você mesmo, e você começa a julgar, o espírito de Satanás está conduzindo. Porque aquele que aponta o dedo para criticar não é divertir, não é admoestar, mas apenas para criticar, então, sim, está agindo como o próprio acusador. E aqui falando do publicano, sabia que em si não tinha méritos para recomendá-lo a Deus, e em absoluto desespero clamou: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Não se comparou com outros, esmagado por um senso de culpa, estava como que só na presença de Deus. Seu único desejo era alcançar a paz e perdão. Foi sua única súplica, a bênção de Deus, e foi abençoado. Quando nós não nos colocamos olhando para as pessoas, fazemos como publicano, olhamos para Deus, sabemos que temos nossos erros, que temos nossas falhas, que precisamos de Deus, que necessitamos de Deus. Ele está pronto para ajudar, Ele está pronto para nos abençoar, para nos guiar o caminho. As obras boas que possam provir de mim e de você quando reconhecemos que de nós nada vem de bom, essas obras boas serão obras que provêm do próprio Deus. O fariseu e o publicano representam dois grandes grupos que se dividem, os adoradores de Deus. Seus primeiros representantes encontram-se nos dois primeiros filhos nascidos neste mundo. Caim julgava-se justo e foi a Deus com uma simples oferta de gratidão. Não fez confissão de pecado, nem reconheceu que carecia de misericórdia. Abel, porém, foi com sangue que apontava ao Cordeiro de Deus, foi como pecador que confessava estar perdido. Sua única esperança era o imerecido amor de Deus. E nós vemos que esses dois grupos agora, desde Gênesis, e hoje também, o joio e o trigo, os peixes bons e os ruins, o fariseu e o publicano, sempre teremos dois grandes grupos convivendo juntos. Aqueles que se acham melhor que todos os fariseus, os caíns que são extremamente justos, em que estão fazendo um favor a Deus por adorá-lo.
e aqueles que reconhecem que são pecadores, que necessitam da misericórdia de Deus, que olham a transformação que precisa acontecer em suas vidas e clamam a Deus em desespero, porque olhando para si mesmos, reconhece que por eles aquilo é impossível. A intuição de necessidade e o reconhecimento de nossa pobreza e pecado é a primeira condição para sermos aceitos por Deus. Precisamos reconhecer que precisamos de Deus. E só assim seremos aceitos por Deus. Porque reconhecemos que precisamos de fato. E Ele está pronto para atender a essa necessidade. A cada um dos grupos representados pelo fariseu e publicano há uma lição na história do apóstolo Pedro. Na primeira parte de seu discipulado, Pedro tinha-se por forte, semelhante ao fariseu. Não eram a seus olhos como os demais homens. Quando Cristo, na noite que foi traído, preveniu seu discípulo: todos vós, essa noite, vos escandalizareis de mim. E Pedro retrucou confiantemente: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Pedro não conhecia o perigo que o ameaçava. A confiança própria esmagou-o. Julgou-se capaz de resistir à tentação, mas poucas horas depois veio a prova e com a blasfêmia e perjúrio negou ao Senhor. Quando nós confiamos demais em nós mesmos, temos a tendência de tropeçar exatamente como o fariseu, como o grupo do fariseu, aqueles que se acham que em si mesmos terão forças para vencer qualquer coisa. E Pedro estava naquela situação antes de negar a Cristo 3 vezes. E quando o galo cantou, que ele olhou para Cristo, ele viu, e o choro amargo de Pedro era justamente como o publicano se apresentando a Deus, arrependido, mostrando que entendia que carecia de Deus para ter forças para prosseguir. E assim ele foi atendido com o perdão. Confiando-lhe ao cuidado das pessoas pelas quais o Salvador depusera a vida, deu Cristo a Pedro a maior prova de estar convencido de sua reabilitação. O discípulo que outrora inquieto, orgulhoso, confiante em si mesmo, tornara-se submisso e contrito. Desde então, seguiu o seu Senhor em abnegação e sacrifício próprio. E aqui está 2 características daqueles que são realmente conversos, que reconhecem que precisam de Deus, que reconhecem que estão neste mundo e propensos a cair no momento em que eles confiarem em si mesmos. Depositam toda a sua confiança em Deus. E essas 2 características são a abnegação, abrir mão do próprio eu, e o sacrifício próprio, ao ponto de me sacrificar, seguir a Jesus onde quer que eu tenha que ir, fazer a vontade de Deus, qualquer que seja a palavra de Deus. O mesmo mal que levou Pedro à queda e excluiu da comunhão com Deus, os fariseus, torna-se hoje a ruína de milhares. Exatamente a mesma confiança que Pedro tinha, aquele ímpeto de que com ele aquilo não queria acontecer, acontece hoje com milhares. É a ruína de milhares. Acho que dá tempo de eu contar um testemunho meu bem rápido. Que eu também pensei que, assim como Pedro, jamais eu iria mudar, jamais eu iria cair, jamais eu iria me afastar. Porque eu era ateu e agora eu conhecia a Deus. E eu reconheci uma vida totalmente errada antes e agora eu tenho uma vida conversa. Uma pessoa que passou por essa experiência não tem como se afastar de Deus. E em alguns anos depois do meu batismo, um ano e meio depois, 2 anos, eu já estava enfraquecendo na fé, porque estava confiando em mim mesmo. Então eu já contei o testemunho de como eu comecei a aplicar a reforma de saúde em minha vida, que ainda tenho muito a aprimorar, tenho que fazer exercício físico, tenho que tomar mais a luz do sol, tenho que melhorar o meu período de descanso, tem tantas coisas que devemos fazer. Então eu mudei a minha alimentação, e ganhei uma nova vida e percebi que por mim mesmo, assim como Pedro lá atrás, percebeu que por ele mesmo, na confiança dele, ele iria tropeçar se eu continuasse achando que, pela minha experiência passada de ter
o mais extremo possível longe de Deus, não queria me afastar, estava vendo eu me afastando aos poucos, então eu percebi que precisava depender e me entregar a Deus cada dia. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção. De todos os pecados é o que menos esperança incute e o mais irremediável. O orgulho, a presunção de achar que nada vai dar errado em sua vida, aquela confiança cega. Esses dois vão trazer a ruína e são os mais difíceis de serem tirados, são os mais irremediáveis. O Espírito Santo começa a falar, clamar, como Cristo perguntou para Pedro, alertou a Pedro que ele iria negar 3 vezes e ele falou que não iria. Criticou a Cristo por ter alertado ele e caiu. A queda de Pedro não foi repentina, mas gradual. A confiança em si mesmo induziu-o à crença de que estava salvo e desceu passo a passo a caminho descendente até negar o seu mestre. Nós começamos num estágio ruim, e enquanto nós não ouvimos a voz do Espírito Santo clamando a nós, nós vamos progredindo cada vez mais eu progrido em praticar o mal, em falar o mal, em pensar o mal. E quando eu vejo, eu chego no ponto de limite, onde Pedro chegou a ponto de negar a Cristo. E ali, apenas ali, quando ele olhou a Cristo, ele se arrependeu e entendeu. E nós vemos Judas em uma situação parecida. Estava ali num grau ruim e foi piorando cada vez mais. Até o ponto que no tribunal ele lança as moedas, clama a Caifás que Jesus é inocente, mas ele, em vez de se arrepender, ele clama a Jesus para quê? Para que Jesus saia dali, mostre o seu poder, em vez de clamar por perdão e misericórdia por tudo aquilo que ele fez. Deve-se ensinar cada pessoa a acariciar a esperança e a fé, mas mesmo quando nos entregamos a Cristo e sabemos que Ele nos aceita, não estamos fora do alcance da tentação. Mesmo quando nos entregamos a Cristo e Ele nos aceita, não estamos fora do alcance da tentação. Podemos ser tentados, podemos tropeçar, podemos falhar e cair, se não vigiarmos, se não nos entregarmos todos os dias a Cristo. No momento em que soltamos a mão de Cristo, no momento em que nos afastamos de Cristo, no momento em que paramos de olhar para Cristo, tropeçamos, caímos, afundamos, como Pedro, quando o olhar, a visão de Cristo foi encoberta e ele afundou no mar. Assim eu e você vamos nos afundando na lama do pecado. Esse capítulo é muito bom, tem muita coisa. Tinha um texto que eu queria trazer com os irmãos, já estamos em 18 minutos. E eu acho que eu não vou achar. Vamos ler isso aqui que é mais curto. E a mesma compaixão manifestada para salvar a Pedro é oferecida a todo indivíduo que cai em tentação. É o ardil especial de Satanás levar o homem ao pecado e então deixá-lo desamparado, tremendo, receando suplicar perdão. É uma estratégia de Satanás nos alimentar com o nosso ego, nos colocar em um pedestal e então nos derrubar. E quando ele nos derruba, ele nos coloca em uma tal situação que temos medo de pedir a Deus ajuda. Temos medo de olhar para Deus, porque nós vemos o tanto que erramos. E ali ele está tripudiando na nossa desgraça. Mas Deus, mesmo nessa situação, ainda estende a mão a nós. Mas precisamos não ter medo de nos achegarmos a Deus, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com todos os problemas à nossa volta. Temos que ter confiança em Deus e nos achegar a Deus. Não importa o quão longe você e eu fomos do nosso pecado. Ainda há esperança para cada um de nós. Em todo o poderio satânico não há força para vencer uma única pessoa que se rende confiante a Cristo. Não tem tentação que vai me vencer ou te vencer se nos entregarmos a Cristo confiantemente nele, que ele vai nos prover o poder para suportar qualquer dificuldade,
que Ele vai nos dar forças para não cairmos na tentação. Não tem nada que o nosso inimigo possa fazer que irá nos tirar dos caminhos de Cristo, a não ser que nós larguemos a mão de Cristo. Eu não vou achar, então eu já vou para o último texto. Mas eu recomendo aos irmãos que leiam esse capítulo completo, porque é muito bom. Deixa eu ver, acho que é esse texto. Vamos ler esse mais um e a gente encerra. Deus não vos ordena temer, que deixará de cumprir suas promessas. Em sua carência se cansará. Deixar de cumprir suas promessas, que sua paciência se cansará, ou que sua compaixão há de faltar. Temei que vossa vontade não seja mantida à sujeição da vontade de Cristo, que os vossos traços de caráter herdados e cultivados vos dominem a mente. Esse é o nosso único medo que temos, que o nosso próprio caráter, que é aquelas coisas que nós cultivamos a vida inteira, que a natureza carnal, humana, que deseja o pecado, que deseja as coisas ruins deste mundo, que ela não nos domine. E para isso devemos confiar plenamente em Cristo, devemos entregar nossas vidas a Cristo por completo, sem deixar nada de fato, sem tentar agarrar o mundo e a Cristo ao mesmo tempo, porque isso vai nos enraizar cada vez mais no mundo. Aproximando-se o pecador da cruz erguida e prostrando-se junto à mesma, atraído pelo poder de Cristo, dá-se uma nova criatura. Quando eu e você nos achegarmos à cruz, quando permitimos que o poder que vem da cruz nos transforme, o poder de Cristo nos transforme, seremos uma nova criatura. É-lhe dado um novo coração, torna-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Já não sou mais eu, mas Cristo passa a viver em mim. A partir de então, que eu e você possamos aprender com esses dois grupos a tomar cuidado com nós mesmos, a olharmos, não nos comparando com os nossos irmãos, com o nosso próximo, com as pessoas ao nosso redor, mas olharmos para Cristo. E aí vamos reconhecer que o que Cristo fez, quem Cristo é aquele que é o nosso objetivo, o nosso exemplo. E veremos que temos muito a mudar e que por nós mesmos, com a nossa força, nunca iremos chegar e alcançar aquilo, apenas com a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira comentar, alguma outra dúvida, deixa nos comentários. Pedido de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, que essa lição seja útil para nós hoje, Senhor. Que possamos tomar cuidado para que a nossa religião não seja cheia de obras exteriores, uma religião que foca no exterior, que nós, de fato, olhando para Cristo, possamos ver o quão precisamos de Ti, Senhor. O quão estamos longe de sermos bons nessa terra. E os nossos irmãos, assim como nós, estamos todos em pé de igualdade. Não importa o nosso pecado, o pecado do nosso irmão. Quando nós olhamos para Cristo, somos todos iguais e precisamos de Ti, Senhor amado. Por favor, derrama Teu Santo Espírito Santo em nós. Que o Senhor transforme a nossa vida e que o caráter perfeito de Cristo seja impresso em nossas vidas. Que possamos aqui nos enraizar na Tua palavra e darmos fruto para aqueles que estão à nossa volta. Não para os nossos méritos, não para a nossa glória, mas para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.